Esse Fórmula 1 tem 2 pedais de freio e um deles não serve apenas para frear. Como sempre na Fórmula 1, há uma linha muito tênue entre inovação e trapaça. E um dos meus exemplos favoritos é o genial sistema Brake Steer. O sistema era tão inteligente que foi banido. Essa é a fascinante história de como a McLaren dominou o mundo da Fórmula 1 com apenas R$300 em tecnologia, como Hakkinen e Coulthard tiveram que mudar seu estilo totalmente e como essa tecnologia era tão engenhosa que acabou proibida. Em 96, o projetista-chefe da McLaren, Steve Nichols, buscava um modo de tornar sua McLaren mais veloz. Os pneus naquela época eram meio bizarros. Comparados aos carros atuais, em que os pneus traseiros são bem mais largos, os pneus no fim dos anos 90 eram bastante magros na traseira e relativamente parrudos na frente. Isso tornava os carros bastante limitados na traseira, o que trazia mais dificuldades na entrada das curvas do que na saída. Então a McLaren na época tinha um acerto com bastante tendência de sair de frente. Isso para proteger os pneus traseiros nas saídas de curva, já que um acerto com saída de frente ajuda com a tração na saída. Mas sair de frente nunca é bom, já que você tem de reduzir mais a velocidade para manter a trajetória correta. Então eles queriam proteger os pneus traseiros, mas não queriam a saída de frente. Foi quando Nichols veio com uma solução genial para o problema, daquelas que a gente pensa na banheira. Um segundo pedal de freio que frearia apenas uma roda traseira por vez. Então a equipe decidiu experimentá-lo num teste de meio de temporada em Silverstone. O sistema era surpreendentemente simples. Bastava instalar um cilindro mestre de freio a mais no carro e uma extensão de cabo de freio que fosse do pedal extra a um dos pistões de freio. E num mundo em que décimos de segundos custam milhões, isso reduzia bastante os tempos de volta por um punhado de dinheiro. Quando os pilotos pisavam no pedal de freio normal, ele acionava os freios das 4 rodas como de costume. A diferença estava em acionar o outro pedal. Esse era o freio direcional, que freava apenas uma das rodas traseiras. Parece meio estranho, certo? Por que você frearia mais um lado do que o outro? Bom, de novo, é bastante simples. Quando se aproximavam da curva, os pilotos pisavam no pedal de freio normal para reduzir a velocidade. Então, quando estavam dentro da curva, acionavam o pedal extra que atuava na roda traseira interna, colocando o carro na tangência e assim reduzindo as saídas de frente. Pense no sistema como algo assim. Se viramos para a direita, frear a roda traseira interna segura a lateral do carro, o que faz com que ele gire melhor em direção à curva, tornando o carro muito mais rápido, especialmente nas curvas fechadas. Contudo, era preciso ter cuidado com o pedal, já que ele podia facilmente travar a roda interior, levando o carro a sair de traseira e provocando uma rodada. Para isso, parte da solução foi fazer os pilotos acionarem o pedal do acelerador junto com o pedal extra, para manter o carro equilibrado, já que isso impedia a roda de travar totalmente. Agora pense nisso, você está freando numa curva, virando para encontrar o ponto de tangência e tem de acionar o pedal de freio direcional ao mesmo tempo em que acelera na quantidade exata. É muita coisa ao mesmo tempo e você tem de respeitar o talento para fazer isso. Essa solução genial corrigia o problema das saídas de frente e também ajudava a fazer as curvas, pois você não precisava de um ângulo de esterço tão grande e assim tinha mais aderência nas curvas. E esse sistema podia ajudar os pilotos com a tração também. Contudo, havia uma questão aqui. Além do fato, é claro, de que foi tornado ilegal. Falaremos sobre isso à frente. O sistema só podia ser ativado em uma roda traseira. Era preciso decidir se valia a pena ter ajuda nas curvas para a esquerda ou para a direita. Em Interlagos, por exemplo, há 2 curvas à direita bastante travadas. Então fazia sentido ter o sistema na roda traseira direita. Então não esqueça, quanto mais lenta a curva, mais tempo você consegue ganhar nela. Então o sistema tinha um potencial enorme. Agora, como você pode imaginar, não seria uma transição fácil para os pilotos. Especialmente para David Coulthard, que já tinha 3 pedais em seu cockpit, já que ele ainda controlava a embreagem com o pé. Isso, é claro, em comparação com Hakkinen, que já acionava a embreagem com as mãos. Isso significa que DC teria 4 pedais para controlar o carro. It helped accelerate the outer wheel, and the inside wheel was being under-rotated, and it would help then reduce understeer and bring the nose in. Wow, that sounds incredibly difficult. O estilo de pilotagem teria de mudar, já que eles usavam os pedais de acelerador e freio ao mesmo tempo. Em minha opinião, seria complicado de se acostumar, já que essa é uma técnica bastante incomum. Mas depois de algum tempo, tornou-se natural para Coulthard e Hakkinen. E pensando no potencial para tempos de volta mais baixos, qualquer um gostaria de ter o sistema. Mas quanta vantagem ele proporcionava à McLaren? Bem, vamos ver quão rápida era essa McLaren. Mika Hakkinen foi o primeiro piloto a testar o sistema, que era mais simples de instalar em seu carro. E já na primeira saída com o pedal extra, ele foi meio segundo mais rápido,
o que é absolutamente incrível. Os caras da McLaren estavam em transe. Eles sabiam que tinham acertado em cheio. A próxima pergunta é: por que não vemos o sistema nos carros atuais? Bom, quando foi instalado pela primeira vez na McLaren na temporada 97, a equipe conseguiu suas primeiras vitórias desde Ayrton Senna em 1993. Mas após o GP da Áustria daquele ano, o fotógrafo da Fórmula 1, Darren Heath, tratava suas fotos e notou que os freios traseiros da McLaren estavam incandescentes nas saídas das curvas, quando você normalmente acelera ao máximo possível, o que não é nada usual. Ele levou as fotos suspeitas a Matt Bishop, editor da revista F1 Racing naquele período, e os dois desenvolveram um plano para se aproximar das McLarens depois de imaginar corretamente que eles tinham um pedal de freio extra. Então, o destino fez com que na corrida seguinte, o GP de Luxemburgo, em Nürburgring, as duas McLarens abandonassem separadas por 2 voltas e próximas uma da outra bem na frente de Heath. Ele foi hábil para colocar a câmera dentro do cockpit de Häkkinen, que se esqueceu de prender o volante de volta, e conseguiu a famosa foto, expondo o segredo da McLaren. É claro, Ron Dennis ficou possesso. Enquanto a temporada 98 seguia, a McLaren desenvolveu o sistema e seu carro se tornou um carro de ponta. Eles agora tinham cabos de freio para as pinças dos 2 lados e os pilotos podiam escolher numa chave no volante que lado seria acionado a cada curva. E essa diferença era importante, já que, como dizem as regras, se o sistema fosse automático, seria ilegal, pois se tornaria uma ajuda eletrônica à pilotagem. O problema para a McLaren é que todo mundo agora sabia do sistema, então, inevitavelmente, os rivais tentariam copiá-lo, mas nenhum conseguiu descobrir como aquilo era feito. Após a temporada, outras equipes mandaram projetos à FIA para que analisasse sua legalidade, mas foram rejeitados. A Williams propôs um sistema controlado eletronicamente que desacionava todos os freios, exceto o traseiro direito. Mas é claro, a FIA logicamente disse não por questões de segurança. Então, você pode culpá-los? No dia anterior à abertura do campeonato de 1998, na Austrália, 6 equipes fizeram um protesto à FIA para que fosse banido. Mas a FIA o manteve legal, ao menos para aquela corrida. Depois de mais lobby das equipes rivais, principalmente a Ferrari, o sistema foi banido após a segunda corrida no Brasil, mas não antes de Häkkinen conquistar 2 vitórias cruciais para começar o ano, colocando o time na trilha do título que eles mais tarde conquistariam. Mas era realmente trapaça? O sistema da McLaren foi banido com base nesse artigo do regulamento técnico da F1, sob a acusação de direção nas 4 rodas. O problema é que esse sistema da McLaren não virava as 4 rodas, apenas as 2 dianteiras, como é normal. Ele apenas mudava a velocidade das rodas, em vez de alterar sua direção. Então não era realmente trapaça. A McLaren esteve o tempo todo dentro das regras, esses engenheiros espertos. Então, por que diabos foi banido? Bem, foi uma combinação de fatores. Como já dissemos, os outros times fizeram um bom trabalho para convencer a FIA de que deveria ser banido. A Ferrari chegou a mandar à FIA fotos de tanques de guerra que usavam direção nas 4 rodas como evidência para provar que o sistema da McLaren era ilegal, o que é, de novo, bizarro. Mas por algum motivo a FIA concordou. Mas a verdade é que a McLaren também deu um tiro no pé com outro aspecto. Eles batizaram o sistema freio direcional, o que tornou complicada a alegação de que não era um sistema de direção. Péssima escolha e prova de que na Fórmula 1 cada detalhe conta. Foi trapaça ou engenharia inteligente? Deixe sua opinião aqui nos comentários. É como aquele sistema de suspensão ativa na famosa Williams FW14B. Fizemos um vídeo para mostrar por que ela foi banida. Obrigado por assistir e encontro vocês na próxima.